Bom, hoje nós estamos aqui no mais uma charla e o tema de hoje é sobre ciência de dados, e para falar com a gente sobre ciência de dados, a gente está aqui com o professor Thomas Conte. O Thomas Conte é um grande entusiasta na ciência de dados, em programação, ele é um cientista de dados, ele é economista formado pela Unicamp, ele é mestre e doutor também em economia pela mesma universidade. Ele é professor atualmente no INSPER e professor convidado do mestrado profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento na Escola de Direito do Brasil, além de professor convidado na especialização Modalidade de Extensão Universitária em Direito e Economia da Unicamp. Ele atua principalmente nas áreas de análise econômica do direito, economia do crime, história do pensamento econômico e história econômica, né? E, enfim, ele é um grande divulgador científico nas redes sociais, ele mantém um blog também com discussões de vários temas, inclusive ciências de dados, né, e com muitas discussões calorosas no Facebook e, enfim, outras redes sociais. Então é um grande prazer, Thomas, de ter aceito o nosso convite de vir para cá. Então vamos bater um papo sobre o que é a ciência de dados, né? Então, eu começo, por exemplo, com aquela grande dúvida, justamente porque nós temos um emaranhado de termos que às vezes a gente acha que são todos sinônimos, né? Por exemplo, inteligência artificial, big data, machine learning, estatística, análise de dados. O que é a ciência de dados? Legal, então, Henrique, um prazer estar aqui, né? E realmente essa questão do que é a ciência de dados é um tema muito falado, porque tem um hype enorme em torno desse nome, né, que fica sendo dito, e aí tem o hype em torno do nome e tem as críticas que já viraram chapadas também a quem usa o termo, né? O hype é que é uma grande nova ciência que está revolucionando tudo, e a crítica chapada é de que na verdade é só estatística com um nome de modinha. E eu acho que as duas posições estão erradas, né? Primeiro que não é algo tão revolucionário assim no sentido de ser tudo novo. De fato, estatística, boa parte da análise de dados em si, estatística cobre ou economia já fazia algumas coisas antes e não tem tantas novidades assim. Tem a parte dos modelos preditivos que usam machine learning como uma técnica, né? Tem muitos modelos de machine learning diferentes que podem ser aplicados. Isso às vezes são coisas novas que não é visto num curso tradicional de estatística ou de economia, embora cursos mais modernos já usem. Então essa parte não é tão nova. Por outro lado, falar que é só estatística também, e com um novo nome, também é errado. Porque muitas coisas, pelo menos na forma como é ensinado estatística do jeito tradicional hoje, ou mesmo economia, você acaba não vendo, e que são competências esperadas de alguém que se diz ciência de dados. Seria, por exemplo, olha, a gente quer fazer determinado projeto, a gente sabe que esse dado existe, ele está disponível, mas ele está espalhado pela internet, ele está espalhado em 40 sites diferentes e existe esse número, mas a gente não tem uma base de dados sobre isso. É esperado que um cientista de dados consiga programar um crawler, um robozinho, para conseguir extrair esse dado, né? Fazer o web scraping e extrair esse dado. Ou não, o dado só existe num PDF, que é um formato hostil para quem quer fazer análise de dados, e é esperado que um cientista de dados consiga pegar um PDF e transformar isso numa base de dados organizada. E, pelo menos da forma como os cursos são hoje, de economia e de estatística, você não vai aprender a fazer isso em nenhum dos dois. Cursos muito modernos de estatística no exterior têm até umas modalidades que você pode aprender a fazer essas coisas. Os minors de Stanford já oferecem uma divisão. Você pode fazer estatística ou ciência de dados. Tem temas que são comuns, né? E aí na área de ciência de dados você vai ter uma parte de programação que você não vai ter em estatística. Então acho que essa é a diferença principal, né? Tem competências específicas de manejo de base de dados, programação, extração de dados, que não são necessariamente algo que você vê. Então, a grande diferença, basicamente, o cientista de dados, além de ele trabalhar com os dados, ele também produz o dado. Não produz um dado novo, mas ele junta dados que já estão disponíveis e faz um banco de dados para ser utilizado em alguma coisa. Exato. E esse trabalho de fazer o banco de dados ou limpar o banco de dados chega a ser 90% do tempo de um projeto que envolva Big Data ou análise de dados em geral, acaba sendo isso. Como que você, depois que a base está limpinha, aí tudo bem, aí o economista, estatístico vai fazer a mesma coisa. Agora,
ter a base preparada é uma habilidade. É isso que o cientista de dados basicamente faz. Pelo menos a maior parte do A tempo. maior parte é. E é onde está um valor agregado muito grande, né? Então, há uma hierarquia em todas essas nominações que a gente citou. Assim, a ciência de dados, ele faz tudo que os outros fazem. Por exemplo, machine learning, big data é algum dos instrumentos que apoiam a ciência de dados, ou não? Sim. A ciência de dados seria um guarda-chuva, é o guarda-chuva mais amplo. Então, se você fala, não, eu sou analista de dados, o que eu vou esperar que a pessoa saiba? Que ela saiba aplicar, fazer uma boa análise exploratória, que ela saiba aplicar alguns modelos tradicionais de aprendizado supervisionado, não supervisionado, dar ou modelos de regressões mais simples e chegar em conclusões a partir disso, ponto. Se a pessoa fala cientista de dados, eu já vou esperar que ela saiba fazer isso e saiba extrair dado de fonte de texto, fonte de internet. É meio que assim, um pouco do faz tudo, que não vai ter as especializações. Então tem um cientista de dados que só trabalha com saúde, e é o cara especializado em extrair dados de saúde e lidar com dados de saúde. E aí você vai ter essas especializações temáticas, mas ciência de dados seria o mais amplo, né? Onde é esperado que você saiba fazer um pouco de tudo isso, e que se precisar algo mais específico de um projeto, você consegue aprender, você já tem a base para aprender rápido. E você citou alguns dos mecanismos, né, que é utilizado na ciência de dados, como o web scraping, né, que é extrair dados da internet de PDF, juntar e fazer um novo banco de dados. Sim. Aí eu te pergunto, será que a ciência de dados no futuro ele pode substituir, por exemplo, os dados primários, os secundários, né, basicamente, como pesquisas domiciliares, feito pelo IBGE, um instituto de pesquisa, ele pode substituir, porque assim, você consegue fazer um novo dado e extrair esses dados que já existem, mas sem o alto custo que é uma pesquisa domiciliar. Justo. Eu acho, substituir eu não sei, né, porque substituir precisa, assim, de algo muito rigoroso, né, e de muito dado para a gente falar em substituir. Mas já tem algumas coisas apontando nesse sentido. Eu acho que atualmente, hoje, que eu saiba, o maior departamento de economistas e cientistas de dados que existe no mundo é um departamento da Amazon, que tem mais de 120 doutores em economia ou áreas afins à estatística, computação, focado só em análise de dados. E a Amazon entrou com o projeto agora dela recalcular o índice de inflação americano, porque é tantas transações, é uma empresa tão gigantesca, com bilhões de transações, e eles estão com esse projeto de recalcular a inflação americana. É o primeiro caso que eu vejo de algo nessa escala, né? Mas assim, eles são muito grandes, por isso que eles podem chegar perto disso, e ainda assim vai ser um segundo parâmetro, né? Ainda vai ser calculado o índice normal, eles vão trazer outro. Isso eu acho que com certeza vai acontecer. Existe essa estatística oficial e agora a gente está recebendo dados, por exemplo, de internet das coisas, sei lá, a geladeira está conectada na internet, alguma coisa assim, e a gente sabe que tem esse outro indicador que não é perfeito, e aí vai balizando esses dois índices, né, ver se eles caminham juntos ou não. Exatamente, porque você trabalha com muitos dados, milhares, bilhões de dados a toda hora. Por exemplo, você pode trabalhar com dados do celular, você sabe onde a pessoa está. O caminho que nós fizemos até chegar aqui hoje já está gravado no nosso celular. Né? Então, algum operador de celular ou algum outro programa sabe qual foi o nosso trajeto. Então, a gente pode utilizar isso toda hora, com dados atualizados, para fazer, por exemplo, o trabalho com migração. Tá? Eu sei onde a pessoa está indo, tá? Onde ele foi, onde estava a semana passada. E não precisa, então, agora de uma pesquisa domiciliar com alto custo, e isso pode substituir. Então, alguma coisa pode substituir, outras, obviamente, não, dado por toda a parte estatística que envolve uma pesquisa domiciliar para representar todo um Brasil, né? Ou qualquer outro país. Mas onde mais a ciência de dados pode ser aplicada? Ela é aplicada em todas as áreas, em qualquer área? Eu acredito que sim. Eu acho que o principal é isso. Mais do que uma profissão, é uma habilidade. Né? Então é uma coisa que, eu sou biólogo, mas eu também sei esses métodos. Com certeza você vai ter muito a contribuir, vai poder fazer coisas que as pessoas que só têm a formação em biologia e não buscaram aprender essas habilidades não vão conseguir fazer. Então, para todas as áreas, incluindo, por exemplo, eu me formei com muita ênfase em história econômica, meu mestrado e meu doutorado. E na história dá para aplicar isso. Né? A gente não tem muitas estatísticas oficiais de períodos históricos passados, mas às vezes tem outros tipos de dados, de fontes não tão precisas assim.
E aí você pode tentar fazer uma extração de texto, o reconhecimento de imagem e tentar transformar essas coisas em dados onde você pode fazer análises melhores, cartas, e isso está acontecendo lá fora, né? Fazer análise de cartas que foram recolhidas, documentos históricos do século 17, 18 e tentar captar mudanças no sentimento da população para captar uma crise econômica, períodos de maior dificuldade econômica por conta de como que as pessoas estavam escrevendo, dos sentimentos que elas passavam nas cartas delas. Então são coisas assim inimagináveis, né? É uma habilidade nova mesmo, né? Como falar, eu sei falar inglês e eu também sei programar aplicado a determinadas classes de problemas que envolvem como fazer dados estruturados, né? Interessante, né? Uma coisa, quase que um futuro muito próximo. Exato, que já está acontecendo. Que já está né? acontecendo. Tá acontecendo. Você aplica isso nas suas pesquisas? Você trabalha... Qual que é o seu trabalho dentro da ciência de dados? Você como cientista de dados? Justo. Então, a minha trajetória nessa área foi muito peculiar porque eu fiquei sabendo que existia esse mundo, aí me empolguei, comecei a estudar por conta, investigar por conta. E assim, embora eu estivesse na área de pesquisa e queria aplicar, quando eu comecei o meu projeto de pesquisa, eu não tinha nenhuma dessas habilidades quando eu entrei com o meu projeto de pesquisa de doutorado, então ele não incluía nada que usava isso, eu fui aprendendo em paralelo ao doutorado, eu fui aprendendo isso por conta. E tive assim, não vou nem dizer sorte ou azar, mas dos projetos que eu acabei conseguindo aplicar isso antes, vieram via mercado por consultorias que eu prestava, pessoas que eu fui conhecendo, que foram me indicando para trabalhos. Então eu acabei aplicando muito mais no mercado, né? Tem nas minhas pesquisas mesmo acadêmicas, agora estou começando a usar bastante, mas assim, agora esse ano. Né? Até nos últimos 2 anos eu apliquei tudo em projetos para o mercado, resolvendo problemas muito específicos que diferentes pessoas tinham. Alguns de visualização de dados, outros de automação de relatórios, né? Sim. Você acha assim, que o cientista de dados ele é um concorrente direto, por exemplo, de outros profissionais? Por exemplo, tecnologia da informação, desenvolvedor, analista de banco de dados, engenheiro de dados, etc. Ele vai substituir essas profissões ou não? Cada um tem cada um vai ficar no seu quadrado no futuro? Justo. Eu acho que ele não vai nem substituir nem cada um no quadrado. Eu acho que é uma área que ajuda todo mundo a dialogar entre si, criar pontes, né? Então, por exemplo, você vai fazer um grande projeto e um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, ao final dele, nós gostaríamos de desenvolver uma espécie de um aplicativo onde as pessoas, esse modelo que a gente criou, essa análise de dados que a gente criou, a gente quer facilitar para que um outro pesquisador queira fazer isso, possa usar o que a gente fez. Então isso seria hoje, vai ser uma pesquisa daquela área, e aí depois você vai precisar de alguém que saiba programar um aplicativo desses. O cientista de dados pode fazer isso. Mas aí, bom, se é um modelo muito sofisticado, talvez você precise de um servidor bom, aí você vai ter que falar com alguém de TI. Ah, não, mas quantas pessoas vão acessar? Quantos processos em paralelo? Ah, não, vamos ter que ver onde que vai hospedar isso, não sei o quê. E aí você vai entrando em contato com essas diferentes áreas, que às vezes o cientista de dados não tem especialização suficiente para saber como fazer o melhor disso, mas você sabe um pouco de tudo, né? Você sabe como manipular as bases de dados, você sabe quão pesadas elas são, que tipo de recurso, quem que você tem que acionar. Olha, isso eu não consigo desenvolver sem um desenvolvedor web dedicado para isso. Tal coisa a gente vai precisar de um especialista nessa parte de servidores. Basicamente, assim, um cientista de dados, ele tem uma formação quase que interdisciplinar, multidisciplinar, porque ele não é uma ciência dura, né? Ele precisa de outras áreas para juntar, para se tornar um cientista de dados. Então, eu pergunto, como se torna um cientista de dados? O que é preciso para ser um cientista de dados? Justo. Bom, primeiro daria para ter um curso específico disso, né? Isso está começando a surgir no Brasil agora. Existe esse ano. Até no passado não existia. Graduação, né? Esse ano passou a existir. A USP está abrindo o primeiro vestibular agora nessa área de ciência de dados, e aí eles pegaram parte do Instituto de Estatística, parte do Instituto de Matemática e parte da computação, juntando um pouco desses três, das disciplinas desses três, fizeram esse novo curso. E a FGV do Rio também está saindo com uma graduação em ciência de dados. Então dá para ter uma formação disso, esse é um jeito. Mas não é usual. A maior parte dos cientistas de dados que a gente tem hoje, eles se formaram principalmente investigando por conta. Cursos na internet, inclusive eu também fiz os cursos na internet, e quebrando a cabeça e fazendo mesmo. Porque como não tinha essa conexão de habilidades, existia, mas muito dispersa, não tinha ninguém formado
para fazer isso. Mas aí todo mundo percebia, putz, eu preciso aprender tal coisa. Então, e as empresas tinham a demanda. Então, o que aconteceu é um caso da demanda anteceder a oferta, e aí as empresas, precisando disso, elas começaram a patrocinar cursos que foram oferecendo de graça na internet. Pô, a gente precisa contratar gente que saiba disso, ninguém sabe, então vamos patrocinar essa universidade vai oferecer de graça na internet. Aí tem muitos cursos clássicos, né, de Machine Learning com o Andrew Ng, né, de Stanford, que você vai lá faz com um cara que é a maior autoridade nisso. Então, acabou surgindo assim, é necessário uma curiosidade muito grande e uma disposição à tentativa e erro e aprender quebrando a cabeça enorme. Mas não é uma área fechada para nenhuma competência. O historiador, o sociólogo, cientista político, economista, estatístico, matemático, todos eles, em tese, podem ter algo a ganhar, porque é uma área muito aplicada, né? Então tem esse benefício. Está muito abstrato, eu não sei o que fazer, eu quero diferenciar minha pesquisa. Vamos aprender que... Os cientistas de dados, então, hoje, os cientistas que existem hoje de dados, eles são todos autodidatas praticamente, né? A partir de agora, nos próximos anos, que vai ter um curso, alguém que formou e vai apresentar um diploma. Olha, eu sou um cientista de dados formado por tal universidade, eu fiz tal curso. Exato. Mas você, por exemplo, e todos os outros são completamente autodidatas, aprenderam sozinho pela curiosidade e juntando várias áreas. Juntando várias áreas. E aí tem as pessoas, quem é formado em estatística, certamente vai ter uma base muito mais sólida nessa parte de modelos preditivos do que alguém que foi estudar por conta. Quem é formado em computação vai saber uma parte de programação que o estatístico não vai saber, que o economista não vai saber. Por outro lado, quem é formado em economia vai saber todas as bases de dados que a gente tem hoje de estatística, IBGE, os modelos clássicos que se faz com essas bases, o tratamento teórico que se dá para elas, que o estatístico, o programador não dá. Então, você vai aprender a conversar com os outros e alavancar a sua formação pessoal nisso, né? E o que eu acho que vai acontecer muito mais é ter pós-graduações. Por exemplo, eu dou aula no INSPER, o INSPER soltou, agora em julho, começou a primeira turma de uma pós-graduação em ciência de dados e decisão, mas aí é uma pós, então já é esperado que a pessoa tenha alguma formação anterior, conhecimento daquela área, e aí ela vai aprender esse ferramental para alavancar na área dela, né? Porque a ciência de dados, na verdade, é novo no mundo todo, né? Exato. Inclusive no Brasil. E assim, para terminar, né, a nossa conversa, a nossa charla, o cientista de dados é o profissional do futuro? Não, se é o profissional do futuro eu não sei, mas é a competência, a habilidade do futuro, eu acho que dá para dizer com certeza. Eu acho que ninguém, se perguntar para a pessoa, você acha que o uso de dados vai diminuir no futuro? O uso de inteligência artificial vai diminuir no futuro? Não tem como prever isso, né? Mas a tendência é que... A tendência, sim, tem que acontecer algo... Porque o volume de dados que nós temos hoje, né, na internet só aumenta. Só aumenta, então assim... A matéria bruta, né, que essas habilidades usam, só vai crescer, e o universo de aplicação, todo mundo fala de inteligência artificial que só vai crescer. Então, eu acho que essa habilidade é a habilidade do futuro. Eu acho que, e tem países indo nesse sentido, né? A gente ficava falando, não, você tem que saber no mínimo inglês. Eu acho que no futuro você vai saber no mínimo inglês e programação. A Austrália já mudou os currículos básicos para ensinando programação. E essas habilidades da ciência de dados, eu acho que são bem nesse núcleo, né? Eu vou estar na minha área, mas eu sei esse básico de como mexer com dados, extrair dados, organizar dados, para conseguir alavancar. Todas as habilidades que eu já tinha vão ser diferenciais. O médico, o biólogo, o economista, o estatístico, o historiador que sabe isso, ele não vai perder nada da área dele, e vai abrir todas as portas de que esse novo mundo para outras coisas. Eu acho que essa é uma habilidade do futuro, com certeza. Então, obrigado, Thomas. Mas eu que agradeço. A conversa foi ótima, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre ciência de dados, né, que é uma coisa nova e todo mundo tem curiosidade para saber o que é. Mas eu só tenho a te agradecer por ter participado e obrigado, né, novamente. Espero que o pessoal goste da nossa conversa. Espero que goste também. Muito obrigado, Henrique. Um prazer.